Vamos lá, acho que nós já estamos com um quórum bem legal, né? Já tem 52 pessoas aqui. Queria só fazer a abertura, lembrá-los de que a gente hoje não preparou nenhum material de treinamento. O objetivo era muito mais um bate-papo para tirar dúvidas, né? Imagino que vocês tenham aí experimentado a nova funcionalidade nos últimos dias. No final do Conecta da última semana, nós enviamos a todos um link para colocar ali as dúvidas, para que nós pudéssemos nos preparar antes para esse dia, mas infelizmente, ou felizmente, não sei, talvez ninguém tenha dúvida, nós não recebemos nenhum questionamento por lá. Então, queria deixar aberto, o Moribe está aqui para nos apoiar, mas para que vocês, para a gente organizar melhor o momento de tirar dúvidas, fiquem à vontade para ir levantando a mãozinha aí o próprio Google já vai fazer uma fila, e a gente vai trazendo aqui dúvida, a gente compartilha a tela, conversa um pouquinho com vocês, e a gente tem uma horinha dedicada, Kaique também vai nos apoiar com certeza, eu não vou conseguir ficar com vocês até o final, tem uma outra reunião às 3h30, mas eu quis participar aí desse início, e além dos meninos, tem todo o time aqui que nos apoiou no projeto piloto, que também, né, fiquem à vontade para abrir microfone e para trazer inputs que vocês tenham vivenciado nos últimos dias e que possam contribuir com o pessoal. Então, fiquem à vontade aí, podem fazer a filinha das dúvidas. Empurra não, gente, um de cada vez. Tem uma fila aqui, gente, com 62 dúvidas à hora. Só que não. Não precisam ficar tímidos. Então, a gente está... Gente, estão me ouvindo? Sim. Só porque tiraram uma dúvida comigo e eu acho que é importante compartilhar, então, com vocês. Quando fizeram a ação e colocaram ali do lado para compartilhar quais hotéis iriam participar daquela ação, a ação não entrou diretamente no plano de ação daquele hotel, mas tem uma setinha para baixo, só clicar, colocar clonar a ação e selecionar o plano de ação daquele hotel específico, que aquela ação vai migrar para o plano de ação daquele hotel. Tá? Isso foi uma dúvida que acho que umas 5 pessoas me perguntaram, e aí eu fiz essa orientação e eu acho que deu certo. Acho que é bom compartilhar essa prática aí para todo mundo não ficar achando que só por selecionar o hotel já vai automaticamente para o plano de ação daquele hotel. É isso. Show, Polizitia. E o time VIX tinha algumas dúvidas também, um pouco tá tímido. Se preferirem escrever, gente, também a gente pode ler aqui e interpretar. Todos que estão aqui na chamada conseguiram inserir algum plano de ação, alguma tarefa, alguma atividade dentro do Salesforce? Sim, Kaique? Sim. Oi, Nath aqui. Aqui a gente começou a inserir alguns pontos, tá? Mesmo que esteja aqui no piloto, eu ainda... Acabou que a prática, assim, ainda preciso ter muito em relação o gráfico ainda e o acompanhamento das ações, né? Então, a gente inseriu um projeto, por exemplo, né? E aí, para eu entender o prazo, o status, eu acabei tentando fazer um gráfico, né? Um filtro, mas não ficou da forma que eu gostaria. Acho que, Moribe, se você puder compartilhar a tela e mostrar para eles de novo aquela parte ali dos relatórios que você apresentou na última reunião, talvez ajude. Nath, nós temos a limitação do formato em que Moribe deixou disponível dentro do Sales nesse momento, mas na apresentação da semana passada, eu trouxe para vocês que até o dia 20 de outubro, nós vamos lançar os relatórios no BI, e aí vocês vão ter uma visão mais customizada. Só que para isso acontecer, eu preciso que vocês estejam realmente utilizando a base, que a gente tenha uma massa ali de produção dentro do Sales para que esses dados migrem para o BI e a gente consiga transformar isso em relatórios mais customizados.
mas até lá a gente consegue, de uma forma paliativa, com os relatórios que o Moribe deixou disponível para a gente dentro do SEIOS. Acho que até pegando o gancho da Tati, a gente identificou que nenhum dos planos criados por vocês tem o campo tarefas criado. Então, não sei se é propositalmente não tem mesmo, mas a gente até pede incentivo a vocês a utilizarem também este campo, porque ele vai servir como base de dados para a gente construir o BI. Legal, gente. Vou atender aqui então a Tati, tá? Vou compartilhar a tela. E vou mostrar aqui para vocês. Diretamente aqui em relatórios, né? Eu procurei por ação. Estava nos 600, mas se não tiver nos 600, vocês podem procurar por todos os relatórios também. Aí tem um relatório chamado Minhas Ações e Planos de Ação. E aí eu cliquei, abri ele, e esse aqui já é um relatório filtrado, né? Aí, considerando tudo que a Tati comentou. E aí, aqui eu tenho tanto uma visão gráfico consolidada, já está filtrada pelo usuário que estiver acessando. E aí eu tenho aqui um agrupamento por plano de ação, qual que é o status, aí o nome e algumas informações sobre a ação. Lembrando que é clicável, né? Se eu clicar aqui, eu vou chegar lá para o plano de ação, vamos clicar. E se eu clicar aqui em alguma dessas, teste 1 aqui, eu vou chegar ali na ação específica. Essa aqui é uma visão, tá? Então eu estou aqui no plano de ação. Aí a outra coisa que eu abri foi uma ação a partir do relatório. Então esse aqui é um relatório que está lá em relatórios públicos. Então está disponível aí para que vocês usem. E aí acho que vale a pena comentar aqui também, né? Que ao entrar em algum desses objetos novos, vocês vão ter algumas visões aqui, né? Quando acessar. Tem tanto a parte recente, que isso aqui já é padrão. Eu consigo enxergar tudo que tiver acesso, mas eu tenho aqui também as minhas ações. Isso aqui acho que é legal de relembrar, porque é bem prático, né? Eu já seleciono e já vai vir com vários campos já, várias colunas já pensadas aí, vai mostrar para vocês. Isso funciona tanto para ações, como também para projetos, também tem meus projetos, também com colunas, e também tem planos de ação, que vai ter aqui também meus planos de ação. Lembrando também que é possível de ajustar essas visualizações caso vocês achem, pô, tá faltando um campo aqui que acho que seria bem legal de ter. Ah, pô, tá sobrando um campo, né, uma coluna. Então, essas são as formas de visualizar que existem hoje, para além dessas visualizações aí de BI que a Tati comentou. Moribe, ali nos relatórios, se for uma ação incluída pelo meu time, eu consigo visualizar também, né? Nesse relatório, o filtro está como... Cadê o relatório? Acho que eu saí, né? Vou checar, tá, Polly? É a Polly que está falando, né? Eu mesma. Beleza. Aqui tá minhas ações. Mas imagino que seja... Vou deixar essas ações da minha equipe. Isso aqui vai ficar mais abrangente. Acho que isso aqui depende da forma como a equipe está configurada, Polly. A equipe aqui, nesse sentido, só para deixar bem organizadinho a, a configuração do relatório, é com base em qual campo? Você sabe dizer? A equipe em que sentido? Aqui dentro do Salesforce. Eu acho que ele vai seguir a ordem por cluster, no meu caso, né? Aí, se for, por exemplo, a Lilian, acho que são das GMs e o time de vendas. Aí eu acho que é assim. Tá, eu acho que se essa forma de visualizar não vai ser dessa forma como eu estou mostrando aqui agora. Eu acho que precisaríamos de um campo para selecionar a equipe aqui, o cluster, grupo, enfim. Isso a gente pode considerar e montar também, para a parte relatória especificamente, ser uma possibilidade. Eu não sei se faz até sentido, Moribe, colocar essa parte no relatório, porque a gente vai provavelmente ter isso dentro do BI. Entendi. Daqui a uns 10, 15 dias no máximo. Porque, se eu não me engano, a gente não tem nenhum vínculo da Polly dentro dos usuários do time dela.
Ela teria que puxar pelo cluster mesmo. Que acho que é a sua ideia, né? Colocar um filtro de cluster. Exatamente. Precisar ter campos que vinculassem isso, né? Tem que ter uma pequena mecânica para isso mesmo. Uhum. Deixa antes da. Esclarecido o Poly? Ou tem mais algum ponto? Isso a gente deve Não, melhorar uma visão dentro do BI depois. não é porque só quando como eu fiz muitas ações e algumas eu estou já passando para o pessoal do time. Eu tenho medo delas desaparecerem aqui do relatório, sabe? E eu não consegui fazer o acompanhamento para ver se fizeram mesmo ou não. Mas tem aquela outra visualização lá de dentro do plano de ação que tem os vencimentos. Eu acho que ali vai aparecer. Isso. Talvez seja um vínculo por hotel, né? E não, aliás, por plano de ação. E não por usuário. Eu acho que seria esse o melhor caminho mesmo. Se Você diz fosse nessa tela, né? Que o Moriba Pode. está mostrando. Sim. as ações aqui, né? Se for, bom, nesse caso a gente poderia também ter uma visualização de um relatório que mostrasse aqui dentro do Salesforce todos os planos de ação que fossem seus, Poli. E aí as ações vinculadas a ele. Talvez esse seja um relatório possível, a gente pode ver. Porque aqui eu fiz assim, todos os planos eu criei e coloquei a equipe para poder lançar as ações ali dentro, né? Então, acho Certo. que faz mais sentido. Mas, Poli, você disse também quando você atribuiu uma ação para alguém do seu time que a gente tem que digitar o nome da pessoa. Tem ali, agora eu não vou lembrar, eu acho que aí, no editar, você consegue passar a responsabilidade daquela ação para outra pessoa. Não, isso eu fiz aqui, mas aí, por exemplo, o responsável quem vai executar a ação, eu acho que tem um ponto assim, se eu não me engano. Não é o Esse é proprietário. digitando. Esse é Esse é digitando. digitando. Aí o Mas meu aí você consegue fazer essa ação passar para outra responsabilidade, para outro proprietário. Você consegue mudar o proprietário da ação também. para Que aí a editor e pessoa. leitor. Isso. Dessa maneira aqui, né, que você está comentando, pode uma ação criada por você, você pode atribuir para outra pessoa aqui, por exemplo. E assim por diante. Mas o Kaique, aí no BI, quando for migrar, ele vai aparecer no relatório sem ser o proprietário, mas o executor? Não sei te informar ainda, Nath. A gente Tá está bom. pegando toda a base de dados que o Salesforce está enviando e a gente vai construir os relatórios da melhor forma possível. A ideia é colocar assim no proprietário. Mas não vou te afirmar isso porque eu preciso ver com o menino Vande se essa informação vai refletir lá. Tá bom. A gente tem 3 perguntas no chat também, tá? E a Ana Scarpa levantou a mão. Fechou. Eu vou ver aqui as perguntas no chat e depois eu dou a palavra para a Aninha, que as perguntas foram antes. Comfort Joinville falou sobre o vínculo do hotel no que está aparecendo erro. Acho que é a Camila que está falando, ainda aparece o erro ou você conseguiu resolver? Moribe, a Comfort Joinville informa que tem aparece a mensagem de erro, ocorreu uma falha não tratada neste fluxo, quando ela vai vincular um hotel. Eu estou lendo a mensagem aqui. Não sei Quando se já quando é erro, a gente precisa avaliar mesmo, viu? Não, isso aqui eu não estava ciente, não. Vou pedir aqui para dar uma olhada também. Fechado. Quality Joinville fala sobre um acesso dentro do Salesforce. Sim, é possível criar um acesso. Você pode abrir um chamado aqui no Lecom para o time de distribuição e a gente cria. É importante destacar que a gente só tem 2 acessos permitidos por unidade. Então, se a venda já tem um, o segundo seria o de vocês. A gente só precisa certificar se tem mais algum usuário cadastrado ou ativo, tá? E a Mayra fala sobre, eu tenho uma dúvida sobre o cluster, queria vincular uma mesma ação para vários hotéis, mas no plano de ação que eu criei não me dá essa opção de vincular. Acho que essa vale demonstrar aqui o botão, né? Legal. Você compartilha para mim, Maribe? Vou fazer, pode deixar. Um minutinho só. Uma dúvida da Mayra é... A gente tem
né? Só lembrando, a gente tem planos de ação, projetos e ações, tá? Acho que isso é importante fazer esse pontinho para trás aí. E aí, em ações, a gente consegue usar essa função aqui, que é vincular a ação a hotéis. Então, isso aqui é um fluxo personalizado, que a depender do que eu quiser, né? Eu posso avançar e selecionar. Imagine que eu tenho essa ação aqui que está aqui atrás desse formulário, eu quero vincular essa ação a mais de um hotel, né? Então eu consigo fazer isso selecionando os hotéis e avançando no processo, criando assim esse vínculo, tá? Então aí o que isso vai fazer vai aparecer aqui, ó, por exemplo, nesse caso, a ação teste está vinculada ao hotel teste. Deixa eu procurar para ver se tem alguma outra ação de outra pessoa que já esteja vinculada. Só para não criar nada aqui nesse ambiente de teste. Estou olhando tudo aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui a data de criação, para pegar algo mais recente. Data de início, acho que data de fim, data de criação. Então tem ações criadas hoje, o pessoal está aplicado aí. Vou abrir algumas. Inclusive estou vendo algumas ações que parecem ser replicadas também, tem uma outra funcionalidade. Esse caso a gente não tem, esse também não, é VimGMG. Bom, o pessoal não está usando a funcionalidade, mas ela está aqui. Então, pega um dos meus aí, Moribi, porque o meu tem. Ah, o seu tem? Acho que tem um projeto do Movie Day. Aí tem ações vinculadas. Natália, Poli, tá, você Tavares. Vou descer um pouco mais. P. Silva. Aí, P. Silva. Reunião de alinhamento tem? Olha. Não, aí vai ter. Então vou procurar um Movie Day aqui. Pessoal, Aliás, enquanto o Moribe procura, só quando ele começou a mostrar aqui a lista, eu vi algumas coisas que talvez não sejam plano de ação, que sejam tarefas e compromissos que vocês têm dentro dos seus focos. O objetivo aqui não é trazer 100% da rotina de visita de vocês para dentro de um plano de ação. Então, são objetos diferentes. Eu vi ali exemplo call com CVC. Call com CVC possivelmente seria uma tarefa ou compromisso da pessoa de vendas. Não entraria esse nível de detalhe para dentro do plano de ação, ok? O plano de ação é realmente a gente planejar uma ação, não trazer aqui para dentro o que é rotina. e voltando aqui, acho que encontrei alguns registros seus Poli, de Movie Day, só que são projetos. Aí eu vou entrar em uma ação do Movie Day. Vamos ver se é isso que você estava falando. Ó, encontramos. Então tem uma ação que é a lista de convidados e que está vinculada a mais de um hotel. A Poli utilizou a funcionalidade lá, perguntada pela Mayra. É assim que vai ficar, tá, gente? Ok? Tá certo? Algum ponto aqui, Kaique? Não, acho que não. Acho que dava a Aninha com a mão levantada, a Aninha de Roman. A minha dúvida é meio que a mesma que a Mayra. Eu confesso que eu criei a ação, não consegui achar. E aí, pergunta 2, porque assim, em Rumo, a gente tem mais de 30 prédios. Tem um que eu vou conseguir selecionar os 30 ou eu vou ter que colocar prédio por prédio? Em relação a esse vínculo de hotéis, né, Aninha? Porque assim, um por um vai ser difícil. Ah, claro. Acho que é o que você poderia utilizar, seria utilizar alguma palavra-chave que te ajudasse a selecionar mais de uma vez. Mais de um por vez, por exemplo. Se colocar Rumo, aparece todos, eu consigo clicar aqui em cima em todos. Selecionei os 27. Clico em avançar, aí você vai conseguir fazer os 27 de uma vez. Da mesma maneira como qualquer palavra que tiver aqui, por exemplo, eu vi que aqui em cima, na cidade, tinha Araraquara, por exemplo. Aí encontrei 2 aqui, mesmo pela própria sigla, né? Só que a sigla acho que não vai ser tão bom porque vai ter tar em algum, Uhum. não teve, né? Mas é essa lógica mesmo. Filtrar, assim. Tá ok, era só isso mesmo. Tá ótimo. Só uma Você pode dica, pegar pessoal. pela divisão também, Aninha. Acho que Tem a o divisão. Romo. Se eu colocar o residenciais ali, ele filtra também. Exato. Que você vai ter um Romo que não tem nome Romo, né? Tem nome errado. Que vai ter o rádio, exato.
Legal? E uma... Aninha, você tem que fazer um plano de ação para cada rumo, para cada prédio? Dependendo da unidade, a gente tem planos de ações diferentes vinculados a elas. Por exemplo, tô tendo pode ser que eu tenha uma ação específica em Recife, que nem vai ter agora a festa das secretárias. Então, vai ser dedicado só a essas unidades. E outros planos de ação vão abranger, tipo, mudança de marca, que tem o plano de ação de divulgação, aí são todos os rumos. Entendi. Porque aí a minha dica para você é clonar a ação, tá? Se você tiver que fazer um plano de ação para os prédios, clona a ação que ele vai aparecer dentro daquele plano de ação específico, ele vai ser replicado. Algumas ações, e aí eu não sei como faria, porque vai ser muito específico do nosso segmento. A gente faz por região aqui das unidades, que nem em São Paulo. Então, tem ação que vai se aplicar só a 5 prédios, 6 prédios, a gente tem essa particularidade. É que ainda assim te otimiza, né? Você, em vez de colocar 5 vezes, você replica vai para 5 planos, aí você vai só editando. Acho que aqui também tá nessa forma. Acho que a ideia é vocês estruturarem pensando em ter menos planos de ação e mais projetos, ação e tarefas. Então, pensando na dinâmica de hotel, eu vou ter um plano de ação por hotel. Eu não necessariamente preciso ter mais de um plano de ação por hotel. Dentro desse plano, eu posso ter mais de um projeto, várias ações, várias tarefas. E aí, no caso do exemplo de Rumo, sim, talvez faça sentido para a Ana ter um plano de ação único de Rumo, ter um outro plano de ação por região de Rumo, e às vezes, se ela tiver algum prédio muito específico, ela trazer um plano de ação por prédio. No caso de cluster, lá dentro do plano de ação, você pode vincular mais de um hotel. Então, você pode ter um plano de ação por hotel e no projeto, se for um projeto que envolva o cluster inteiro, vincular mais de um hotel. A Mayra respondeu aqui falando que a dúvida foi sanada, que ela estava criando como plano de ação. Acho que é importante colocar essa fala da Tati em evidência para vocês terem visão exatamente do que é cada um dos pilares, né, dentro do plano de ação. A gente soltou um comunicado semana passada falando com a gravação do treinamento e a gente mandou um PPT com a descrição de cada um desses itens. Então, até a gente fixar e amadurecer esses conceitos, é legal vocês deixarem essa descrição num lugar visível para vocês conseguirem fazer esse deparo no dia a dia de vocês. E até vou aproveitar o gancho aí também, Kaique, mas me ajuda aí, por favor, mas acho que pegando um exemplo como esse, né, assim, não tem problema nenhum, mas eu acho que tem alguns campos que temos em ação que a gente não tem em tarefa, né, por exemplo, investimento previsto, realizado, tipo de resultados, né, então, claro que uma tarefa do dia a dia vai ter resultado também, né, mas eu acho que a nível de detalhar e formalizar isso, aí eu acho que talvez possa ajudar a diferenciar algo entre ação e tarefa, por exemplo, que imaginamos aqui que poderia ser um ponto aqui para esclarecer mais, né? Aí só aproveitando também o assunto, dentro de uma ação, né, que a gente tenha um pouco mais um pouco mais consolidado que uma tarefa executável, eu posso criar tarefas, né? Então, dentro de uma ação, eu tenho essa janelinha aqui que eu consigo apertar aqui para criar uma tarefa. Aí sim eu coloco essa tarefa com tipificação, data, concluído ou não, ou até um compromisso a partir daqui. E aqui poderia ser uma reunião, alguma coisa desse tipo que está vinculada a uma ação, né? Acho que valia a pena comentar sobre a forma como se adiciona isso. E depois que se cria uma tarefa, uma ação, também dá para uma tarefa ou um compromisso, né, que são esses dois aqui, a gente já vai conseguir voltar no registro original, porque toda vez que eu crio uma ação, desculpe, toda vez que eu crio uma tarefa a partir dessa página, se eu descer até o final, eu já vou estar criando diretamente relacionado ao registro, tá vendo? Ó, cotação espaço do evento, e aqui ele já vem cotação espaço do evento. Então depois, quando eu quiser entrar nessa tarefa, ele já vai estar vinculado direitinho aqui, da mesma maneira que o compromisso também. Tem essa questão dos vínculos aqui, que ficam tudo direitinho. Tá bom? Era isso. Perfeito, Marido.
Mandei aqui também no chat a descrição de cada um dos pilares que a gente mostrou na apresentação. Mais alguém tem alguma dúvida? Aproveitem, gente. Se receber chamado depois com dúvida, eu vou ficar chateado. Bom, acho que daqui do time de Vitória a gente vai se reunir de novo na segunda para começar a startar algumas outras ações. E conforme for também na quarta, ou antes também de quarta, né, a gente compartilha algumas dúvidas aqui caso haja. Então, pessoal, eu queria deixar o desafio para vocês, ao longo dessa próxima semana, continuarem aí a utilização da ferramenta, testando. Na próxima semana a gente tem mais uma sessão de tira dúvidas, e aí só recapitulando o que a gente já viu, que talvez pode se mudar aí no dia a dia, né? Tem muita ação ou projeto que está sendo lançado como plano de ação. E aí a gente tem que talvez voltar ali, repensar, reestruturar, para que a gente garanta ter menos planos de ação. Então talvez estruturar, a gente falou aqui de um plano de ação por hotel, mas talvez para as áreas corporativas também pensar em ter um plano de ação por área e dentro desse plano de ação por área criar projetos ou ações para que vocês possam se organizar de uma forma melhor e a gente não tenha uma base com muitos planos de ação que, na verdade, o conceito não está sendo utilizado da forma com que a gente desenhou, né? Então, o que a gente viu aqui muita ação e projeto sendo lançado como plano de ação. Mas acho que é normal, foi a primeira semana de utilização, e a gente ainda tem tempo aí de revisar o que foi feito, e daqui para frente, como o Kaique também reforçou com vocês, utilizar o material de apoio e ir lançando mais projetos, mais ações, menos planos de ação. Beleza, Tati. Volta com a gente. Bom, como não temos novas dúvidas, acho que podemos encerrar e aí na semana que vem retornamos. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada, gente. E liga pra gente, não fica com dúvida, não.